Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas, este é Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje a gente vai continuar a conversar sobre cinema aqui no Rio de Janeiro, aqui na estação, no espaço Itaú de Cinema, né? As luzinhas aqui, cor redondinhas acima da minha cabeça, me denunciam a presença no cinema, denunciam a vocês a minha presença aqui no cinema, tá? E hoje eu quero falar de um documentário brasileiro muito interessante chamado Rio, Negro, ou seja, que fala das raízes negras da cidade do Rio de Janeiro, e é um documentário com vários especialistas na área de história, na área de geografia, na área de arquitetura, de urbanismo, de direito, falando sobre a história da cidade do Rio de Janeiro por uma perspectiva negra, né? Porque o Rio de Janeiro foi o porto que mais recebeu, né, africanos, né, durante a época da escravidão, né? E o Rio de Janeiro é uma cidade essencialmente negra, né? Nas primeiras décadas do século XIX, você tinha 80% da população da cidade negra, né? E aí é impossível, né, você dissociar a história do Rio de Janeiro, né, da história da cultura negra na cidade. Elas têm um elo muito grande, tá? Elas têm uma ligação muito grande entre elas, né? E esses especialistas eles vão, tá, assinalando isso, né? E é um documentário que tem sobretudo a fala de muitos historiadores, inclusive, né, do Antônio Edmilson Rodrigues, né, que foi meu professor de História na UF, né? Eu sou formado em História na UF, né? E se fala da coisa desde ali de meados do século XIX, apesar de começar com a revolta da Chibata, né? Sobre a revolta lá do João Cândido. Desculpa, gente, as pessoas falando aqui do meu lado aqui, tá? Que eu tô no cinema, tá? Então você tem a revolta da Chibata, do João Cândido, né? E depois a coisa recua para o século XIX, né? E você fala de vários aspectos dessa cultura negra, né? Da ligação de como os negros ou os afrodescendentes, vamos dizer assim, os próprios africanos, né? Eles tinham uma ligação muito grande entre a cidade e o interior da cidade, que era o que a gente conhece hoje como Baixada Fluminense, né? Que eles podiam transitar à vontade, porque a Baixada Fluminense era uma zona rural, com fazendas, coisa e tal, né? E essa pessoa, e esse escravo, ele podia sair dessa fazenda e viver, né, fazendo atividades ao ganho, né, que eram biscates no centro da cidade, sem ser incomodadas pela polícia. Então a cidade ela tinha muito essa característica, né, de você ter uma livre circulação de uma população negra, né, de uma população afrodescendente ou africana mesmo, entendeu? Pela cidade, né? E você vai ter muitos outros aspectos que são discutidos, né? Fala-se, por exemplo, da demofobia, né? Que era o medo de grandes multidões, né? Que a gente vai ver uma grande demonstração de grandes multidões justamente na abolição da escravatura. E naquela época já esse medo dessa demofobia, dessa população negra, que você teve também o movimento de independência do Haiti no início do século XIX, onde toda a população negra do Haiti dizimou a população branca e conquistou sua independência. Então existia um medo muito grande aqui no Brasil de que das elites brancas, elas tinham muito medo de que de grandes movimentos populares, né, uma demofobia, e também, né, medo das pessoas de pele negra, de pele escura, por causa do haitianismo, do medo da revolta do Haiti se repetir por aqui. Então, naquela época já da abolição da escravatura e início da República, já se começava a discutir a transferência da capital do Rio de Janeiro para outro lugar, para evitar justamente essa população negra. E a gente viu que essa coisa acabou se consumando em 1960 com a inauguração de Brasília, né? Então, esse é só um dos aspectos, né, que esse documentário fala. Claro que se falou também das reformas urbanas do Pereira Passos, da demolição de cortiços, da expulsão da população negra do centro da cidade, que era a capital da República, né? Se falou também do samba, se falou também dos terreiros, do surgimento dos terreiros de candomblé, da associação entre o samba e o candomblé, que cada escola de samba tem um batuque equivalente a um orixá do candomblé, no caso, né? Se fala também, né, de como o carnaval, né, ele unificou, vamos dizer assim,
como é que eu posso dizer, o carnaval branco, o carnaval negro, né, que você tinha desfile das sociedades carnavalescas, que alforriavam escravos, né, para os negros desfilarem nos carros alegóricos e aquela sociedade carnavalesca ficar com, vamos dizer assim, uma pecha, né, um rótulo de ser abolicionista, de lutar pela liberdade, e de como as escolas de samba apareceram, todo esse contexto também é muito falado, né? E a coisa chega até o dia de hoje, né? Com os movimentos negros, né? Com a forma, entendeu? Que está sendo feito o combate ao racismo outro dia. Então hoje em dia, então você tem um apanhado muito interessante, tá? Você tem um apanhado muito interessante dessa cultura negra na cidade do Rio de Janeiro, né? Começando sobretudo no século XIX, indo até os dias atuais, né? Com muitos e muitos e muitos depoimentos, entendeu? De vários especialistas em várias áreas, né? A área principal, obviamente, é a área de história, mas você também vai ter pessoas versadas na área do samba, vai ter geógrafos, vai ter arquitetos, vai ter até pessoas na área de direito conversando. Então, ela é uma radiografia muito interessante da história da cidade do Rio de Janeiro, sob um viés o que? Do ponto de vista negro, que é uma coisa que a gente não vê muito, né, por aí. E esse documentário faz isso com muita maestria. Eu acho, inclusive, ele muito indicado, né, para pessoas que estão fazendo faculdade de história, ou então até para professores usarem em escolas alguns trechos desses documentários também. Então, é um documentário muito bacana que está num horário altamente ingrato, só um horário de 1h20 da tarde num cinema só. Eu tive que pagar um dobrado para poder assistir esse filme hoje, né, no caso, né? Então é complicado, né? Quando você tem um bom filme feito, né, no cinema brasileiro, entendeu? Um bom documentário falando de um aspecto muito importante da nossa cultura, você tem um horário muito ingrato para uma minoria, né, que mora na Zona Sul, quando isso deveria estar sendo expandido para todo mundo, não é só para uma meia dúzia de gatos pingados que pode ir um cinema na Zona Sul a 1h pouca da tarde. Então, gente, divulguem esse documentário, corram atrás, de repente essa coisa vai estar mais disponível no YouTube, ou então em canais de streaming, ou canais de TV a cabo, entendeu? Mas procurem esse documentário, Rio, tá? Aí tem uma vírgulazinha, não é Rio Negro, é Rio, vírgula, Negro, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br e em outras oportunidades a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.